O caso conhecido como a abdução alienígena de Manhattan, ou o caso da ponte do Brooklyn, é a alegada abdução de Linda Courtil em novembro de 1989. Para alguns, é o caso mais importante do século XX, mas para outros é muito controverso e até suspeito. Embora a personagem principal deste caso seja conhecida como Linda Courtil, seu nome real é Linda Napolitano, uma dona de casa com marido e 2 filhos. Ela usaria esse pseudônimo para entrar em contato com o ufólogo Bud Hopkins e contar seu caso. Por volta das 3 horas da manhã, em 30 de novembro de 1989, Linda Napolitano acordou em seu apartamento em Manhattan, Nova York. Aos pés da sua cama, uma figura estava de pé observando. Todas as janelas e portas do apartamento estavam trancadas. A próxima coisa que ela se lembra é de estar deitada em uma mesa numa sala de exames com várias criaturas estranhas ao seu redor. Ela sabia que essas criaturas eram os cinzentos, seres descritos em outros casos de abdução. Então, de repente, ela estava de volta ao seu quarto. Durante todo esse tempo, o seu marido permaneceu dormindo. Ao discutir o caso com Hopkins e concordar com uma regressão hipnótica, um panorama mais completo começou a surgir. Linda descreveria como ela foi levada através do teto dos apartamentos como se não estivessem lá. Ela se lembrava de como estava, de pé sobre nada, antes de ver uma abertura num disco acima. Depois de entrar na nave, ela se lembrou de ter visto muitas bancadas, portas de correr, luzes e botões. Ela acabou sendo colocada numa grande mesa e foi aqui que começou a sentir medo. Ela começou a gritar, até que um ser disse algo irreconhecível para ela e colocou a mão sobre sua boca até que o procedimento terminasse. À medida que a abdução de Linda se tornou conhecida, 2 supostos policiais entrariam em contato com Hopkins, se identificando apenas como Richard e Dan. Eles alegaram estar no local da abdução de Linda na noite em questão. Posteriormente, os homens alegaram que estavam trabalhando como seguranças do então secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Além disso, a dupla também tinha conexões aparentes com a CIA, e seu comportamento questionável nos meses que se seguiram só adicionaria uma estranha intriga em todo o caso. Junto com seu passageiro de alto escalão, Richard e Dan alegaram que estavam num veículo que havia parado logo abaixo da passagem inferior da Avenida Franklin Delano Roosevelt e que acima de um prédio de apartamentos em frente à ponte do Brooklyn havia um enorme UFO em forma de disco e uma mulher seguida por 3 criaturas estava flutuando através do ar em direção à nave de outro mundo. Uma vez a bordo, o objeto desceria uma velocidade assustadora para o East River, perto do Pier 17. Ambos os homens, ao que parece, foram muito perturbados pelo encontro, ou estavam recebendo algumas ordens muito questionáveis. No final de abril de 1991, os 2 homens sequestraram Linda, literalmente arrastando para um carro enquanto ela caminhava pela rua. Eles a interrogaram por várias horas, até mesmo a acusando de ter algum envolvimento em eventos recentes. Eles iriam libertá-la ilesa, mas a experiência abalou Linda consideravelmente. 6 meses depois, um evento ainda mais ofensivo ocorreu. Desta vez, Dan iria sequestrá-la por vontade própria. Ele a levaria para uma casa segura, convencido de que ela armara sua abdução e era uma ameaça de algum tipo. Ela acabaria escapando da casa, mas Dan conseguiria recapturá-la na praia. Dan iria afogá-la no mar, só não o fez porque Richard chegou a tempo de impedi-lo. Depois que conseguiu sedar seu parceiro, eles voltariam para Manhattan. Embora Linda não tenha mais visto Dan, Richard entraria em contato com ela cerca de um mês após o segundo sequestro. De acordo com ela, Richard informou que Dan estava perigosamente obcecado por ela, sendo internado numa instituição mental. Hoje, não há informações sobre o paradeiro de Dan ou Richard. E embora Hopkins não os tenha encontrado diretamente, o marido, o filho e uma amiga de Linda atestaram sua existência e o conheceram. Na mesma época que esses eventos estranhos estavam se desenrolando, outras testemunhas entraram em contato com Hopkins. Talvez uma das mais destacadas foi de uma senhora aposentada chamada Janet Kimball. Algumas fontes citam Janet Kimball. Ela alegaria que enquanto retornava de uma festa,
seu carro sofreria uma pane e pararia na ponte do Brooklyn nas primeiras horas de 30 de novembro de 1989. Ela passou a descrever a mesma cena que Dan e Richard haviam visto. Na época, Janet afirmou que acreditava ter presenciado uma gravação com efeitos especiais para um próximo filme. Ao saber da abdução de Linda, ela finalmente sentiu a necessidade de divulgar o que viu. É interessante destacar no relato de Janet os problemas repentinos no seu carro. Embora existam algumas discrepâncias nos relatos de Dan e Richard, eles também descreveram um problema repentino no seu veículo, um detalhe comum em muitos casos de contatos imediatos. Segundo Hopkins, quando soube da identidade do funcionário de alto escalão das Nações Unidas que estava sob os cuidados de Dan e Richard, ele finalmente acreditou que teria uma testemunha inquestionável. Se ele pudesse convencer Cuellar a gravar um depoimento contando o que viu, certamente as pessoas tratariam esses relatos com mais seriedade. Além disso, o governo dos Estados Unidos investigaria o assunto mais adiante. Ele falaria com Cuellar, mas o funcionário das Nações Unidas alegou que não poderia gravar um depoimento dando tal alegação. Além disso, se sua confirmação particular de ter testemunhado os eventos se tornasse pública, ele simplesmente negaria. Essa foi uma enorme frustração para Hopkins, por mais que ele entendesse a posição de Cuellar. Algumas fontes afirmam que o encontro privado foi realizado entre os dois homens. No entanto, nem todo mundo acredita no envolvimento de Cuellar. Alguns apontaram para pontos de verificação precisos que o veículo tinha que passar sempre que alguém, como o alto funcionário das Nações Unidas, estava em trânsito, e caso houvesse alguma demora em um ponto específico, uma unidade de resposta imediatamente iria de encontro ao ilustre passageiro. Testemunhas continuaram a se apresentar até os anos 2000. Parece, de fato, que há várias testemunhas que confirmam a presença de uma comitiva de limusines da ONU naquela madrugada de 1989. Um famoso jornalista do New York Post saiu de um bar perto dos escritórios do jornal. Depois de perceber que estava bêbado demais para dirigir, ele pediu a um dos motoristas do jornal para levá-lo para casa. Em resposta, o motorista informou que vários caminhões do jornal não puderam sair porque várias limusines estavam bloqueando a rua. Alguns acreditam que em muitas dessas limusines estavam Cuellar, Dan e Richard. Talvez as lembranças mais intrigantes e possivelmente mais importantes sejam as de Anse Spence. No artigo O Dia em que Manhattan Parou, ele escreveu que estava nos escritórios do edifício do New York Post e, juntamente com outras pessoas que estavam presentes, testemunharam os eventos à medida que se desenrolavam. Ele também acreditava que vários jornalistas foram abduzidos naquela madrugada. Talvez tenha sido isso que aconteceu naquela madrugada de novembro de 1989, enquanto a maior parte de Nova York dormia. Se as alegações de outros abduzidos são autênticas, então talvez outros espectadores, que Spence afirma que havia muitos em edifícios e em carros na estrada, também foram abduzidos. O que ocorreu em Manhattan teria sido uma abdução em massa? E para aqueles que eram meros espectadores dos eventos, seria possível que algum tipo de limpeza de memória em massa tenha ocorrido? Muitas das pessoas com quem Spence falou, quando eram pedidas para se lembrarem, de repente recordavam os acontecimentos em questão e, enquanto também se lembravam, imediatamente se esqueciam de tudo e seguiam com seu dia. Em caso de abdução, isso acontece mais do que alguns podem imaginar. Apesar de Bud Hopkins ser considerado um pesquisador sério, existem aqueles que acreditam que Linda Napolitano inventou parte da história, na melhor das hipóteses. Embora certamente não seja uma regra, há muitos casos de relatos de uma experiência genuína que levam a novas alegações de meias-verdades, exageros e mentiras. Existem várias teorias sobre por que isso acontece. Alguns sugerem que, após a onda de publicidade, atenção e às vezes recompensa financeira, algumas pessoas rapidamente compõem eventos subsequentes para manterem a atenção para si. Outros exagerarão ou fabricarão um evento adicional simplesmente porque acreditam que é o que aqueles que investigam o seu caso desejam descobrir. A resposta oficial do secretário das Nações Unidas foi que ele estava na cama no momento da alegada abdução, mas apesar disso,
Muitas pessoas parecem se recordar de uma comitiva de limusines trafegando na Avenida Franklin Delano Roosevelt no início da madrugada de 30 de novembro de 1989. Há também alegações de que Cuellar ficou realmente abalado por aquilo que viu. Mais uma vez, devido à política de negar tudo do funcionário das Nações Unidas, este é outro detalhe difícil de confirmar. Já as aparições públicas limitadas de Linda e a ausência de verificação independente, como entrevistas extensas ou testes de polígrafo, deixaram muitas perguntas sem resposta, colocando o ônus da prova diretamente na crença de Hopkins na história de Linda. Vale destacar também que, excetuando-se o secretário-geral das Nações Unidas, todas as outras testemunhas não se apresentaram. Hopkins teve contato com elas apenas via carta ou telefone, mostrando que a veracidade deste caso é realmente baseada apenas na crença do ufólogo.